Olá, meus amigos do YouTube. Estou gravando esse vídeo aqui porque é uma experiência muito legal, muito maneira. Quero compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo do livro do Alex Hormozi chamado As Ofertas de 100 Milhões de Dólares. Esse livro aqui é muito bom e já quero passar para vocês um pouco do que eu acredito em relação a livros, né? Eu sempre tento compartilhar com o pessoal o aprendizado, a experiência que eu vivi quando eu lia livros, né? Então, desde que eu comecei a ler livros lá em 2010, 2012, eu já entendi que os livros têm um aprendizado muito legal, que são enriquecedores, principalmente porque a gente entende os princípios, né? Como que as pessoas pensaram até chegar a determinados resultados. Só que lá para 2020, mais ou menos, 2021, eu meio que tive uma crise ali, né, em relação a essa atividade da leitura, né? Então, pô, beleza, eu tô lendo pra caraca, a gente tem um status, um estigmazinho, né, de, pô, um estereótipo de, pô, esse cara lê, esse cara é inteligente, essa pessoa é inteligente, mas ao mesmo tempo, assim como no mundo que a gente vive hoje em relação à quantidade de informações que a gente tem e que nos cercam, gera uma obesidade mental, né? Que dizem que é o excesso de informações sem você tornar aquilo útil, sem você tornar aquilo praticável, né? Sem você conseguir praticar realmente aquilo que você está aprendendo. E eu estou fazendo esse vídeo aqui principalmente porque unindo as coisas que eu aprendi dentro da minha experiência, dessa crise, né? Que eu já vou falar o que foi, eu também sempre gostei muito de me comunicar, sempre de expor, colocar para fora o que eu estou aprendendo. Então, eu acredito muito que três passos para você ter muito aprendizado, ter muito retorno, conseguir se sentir realmente útil executando o que você aprende através dos livros, dos cursos, seja o que for. Primeiro, eu sempre falo para o pessoal que eu gosto de filtrar o que eu estou aprendendo pelo meu momento. Então, por exemplo, esse é um momento que eu estava realmente buscando muito conteúdo sobre destravar em relação a vendas, destravar em relação às minhas habilidades como coprodutor, copy, gestor de tráfego, vendas, vendedor, comercial, criação de conteúdo, atração de clientes, geração de demanda. Diante desse momento, eu olhei para conteúdos que eu já visitei no futuro, que eu já aprendi no passado, na verdade, né? Já consumi esses conteúdos no passado e fizeram muito sentido para mim. Então, livros como Story Brand, A Única Coisa, Hábitos Atômicos, falando um pouco mais, né, sobre marketing, a gente vai falar sobre livros de copy. Eu gosto muito do Nathanael de Oliveira, que fala sobre um conteúdo muito mais prático, muito mais direto ao ponto, sobre oferta também. Gosto muito dos conteúdos do Russell Brunson, então, quando ele fala nos livros dele, né, dos Segredos Expert, Segredos.com, Segredos do Tráfego. E aí eu chego no Alex Hormozi, né, que foi aí hoje, né, em setembro de 2025, um dos experts, né, de marketing nos Estados Unidos com o lançamento mais bem sucedido, que gerou milhões de dólares, se não me engano, foram 150 milhões de dólares em um único final de semana, com estratégia de lançamento. E ele tem os seus livros que funcionam como tanto estratégia de lead magnético, né, onde você traz uma proposta de valor em um material que você fornece gratuitamente e você cria uma base, né, de leads que ela é segmentada, porque são pessoas que se interessam por aquele assunto, e também qualificada, né, porque você consegue segmentar pelo seu material. Dito isso, eu primeiro filtro o que eu quero aprender pelo meu momento, pelo que eu necessito. Segundo, eu consigo avaliar rapidamente se é realmente o momento de eu consumir aquele conteúdo e seguir até o final ou não. Então, a minha crise que eu tive ali em 2020 em relação à leitura foi justamente sobre isso. Eu não quero mais ler, consumir nenhum tipo de conteúdo que eu não vá praticá-lo.
Então eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou perder tempo lendo um livro inteiro que seja de 150 páginas ou de 600 páginas. Então esse livro aqui tem 150 páginas e é uma das coisas mais loucas assim que o livro te dá e que talvez um curso, uma imersão, qualquer coisa do tipo não te dá, ele realmente pode funcionar como um manual. Como, por exemplo, você ler o livro todos os dias, várias vezes, e você sempre vai adquirir conteúdos diferentes que fazem sentido para momentos diferentes para você aplicar. Então, a terceira coisa que eu digo, né? Então eu filtrei e eu consegui entender se aquilo ali faz sentido para mim ou não. Senão eu não termino, não prossigo, né? Até o final. Porque antigamente eu lia realmente um livro todo por ter que ler um livro todo e eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a ler um livro todo. Na verdade, eu sou obrigado a consumir um conteúdo que faz sentido para mim. Dito isso, eu vou para esse terceiro tópico, que é realmente ler e aplicar. Se fizer sentido ler o livro todo e depois voltar a aplicar, eu faço isso. Então, nessa leitura desse livro, vou até aumentar aqui, que agora que eu percebi que não estou aparecendo como um todo, mas na leitura desse livro aqui, eu fiz uma leitura completa sobre o livro. Rapidamente, falam que é mais uma leitura superficial, dinâmica, onde eu é, tipo, peguei o livro aqui, fui vendo assim algumas partes, sem muito, como que eu diria assim, compromisso com uma leitura muito aprofundada. Fui sublinhando várias coisas que já me chamaram muita atenção, muito legal, e aí eu entendi que realmente, cara, o livro me traz um manual de como resolver um problemaço que eu estava passando, que é, cara, eu não estou conseguindo despertar muito interesse, não estou conseguindo atrair muitas pessoas, a conversão também não está muito legal. Pô, como que eu posso melhorar isso? E aí eu entendi que não tem nada a ver com copy, com tráfego, porque na verdade tudo isso são resultados. Então, se isso são resultados, eu preciso resolver o que vem antes. Então, o que que vem primeiro de tudo? E aí o livro me traz exatamente essa fórmula, que eu consigo aqui considerar hoje que são mais ou menos uns 8 passos. Então, né, ele fala aqui muito sobre, primeiro, público. Cara, você tem que vender para quem pode pagar. Você não pode romantizar o seu público, a sua oferta, o seu produto e a sua venda. Não pode romantizar o seu público. Você tem que vender primeiro para quem pode pagar. Então, se você vende para pessoas que não podem pagar, que seria pessoas que não têm renda, pessoas que são muito novas, pessoas que não têm trabalho, pessoas que não têm principalmente dinheiro. Cara, não venda para essas pessoas. Ele dá um exemplo no vídeo, no livro, por exemplo, de um amigo que era muito bom em fazer currículo, só que para pessoas desempregadas. Não vai vender. Então, beleza, você considerou que a pessoa tem dinheiro para pagar. Segundo ponto, você precisa entender se isso é uma dor para ela. Uma dor relacionada a onde ela quer chegar. Então, por exemplo, uma dor é, por exemplo, perder peso. Onde ela quer chegar é algum status que faz sentido para ela. Ser bonito, ser magro, ser forte, ser musculoso, entendeu? Atrair as pessoas, entendeu? Então, o primeiro ponto aqui é a gente conseguir entender que a gente não pode romantizar esse público, a gente precisa vender para quem pode pagar. Se isso realmente é uma dor latente para ela, uma dor forte, que realmente você vai conseguir impulsionar essa venda com uma solução que realmente funcione, leve essa pessoa até lá para realizar esse sonho, esse desejo, entender se tem mercado para você vender. Então, esse mercado que você está precisa estar em crescimento, um mercado muito grande. Ele diz no livro que os maiores mercados, que a gente inclusive já tem isso validado aqui no Brasil, que são muito grandes, são saúde, relacionamento e riqueza, ou ganhar dinheiro. Então, qualquer coisa que você ofereça e que faça você ensinar as outras pessoas a ganhar dinheiro, por exemplo, eu quero ensinar as pessoas a ganharem dinheiro através de um negócio de geladinho gourmet,
ou, por exemplo, a como vender o seu serviço, ou como fazer tráfego pago, ou fazer uma estética automotiva. Você está no mercado maior de fazer dinheiro, riqueza. Relacionamento e saúde, cara, como conquistar mulheres, como ser mais atraente, como aí tem muito produto também hoje, né? Curso de desejo sexual e tal, e por aí vai. E em relação à saúde, né, é muito comum sobre emagrecimento, sobre ganhar massa muscular, sobre, por exemplo, a mulher, né? Ah, bumbum na nuca, os procedimentos estéticos. E aí a gente entra no próximo ponto, que é sobre, dois, garantia percebida de como que essa pessoa realmente, você vai conseguir fazer com que essa pessoa realmente alcance isso. E dois, qual é, identificar realmente qual é esse sonho que essa pessoa tem, beleza? Então, falando sobre esse primeiro ponto aqui do livro, lógico que eu não consigo falar aqui sobre todos os detalhes, mas eu vou passar aqui para o próximo ponto, que eu acho que, pô, vai fazer muito sentido. É como que eu estou usando o Chat GPT, que não é o Chat GPT, eu uso a ferramenta do Abacus AI, que é uma ferramenta que você consegue ter todas as inteligências artificiais aqui, se não todas, pelo menos a maioria, onde eu consigo utilizar elas, ó. Então, por exemplo, aqui o Grok, Codefast, Queen, que no caso é gratuito, DeepSeek, Perplexity Pro, que eu uso ele aqui também. Eu gosto muito do Cloud, então eu sempre priorizo aqui o Cloud, beleza? E ele roteia todas as inteligências artificiais que eu consigo usar. Então, eu vou falar sobre um produto real. Então, se você está vendo esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o curso que eu vou criar, onde eu vou te dar um manual prático. Então, meio que eu vou ler o livro para você e vou te dar um manual prático com aulas práticas e atividades e exercícios práticos de como fazer uma grande oferta, uma oferta matadora, uma oferta que vende e que eu vou te mostrar que o coração de toda empresa, de todo negócio, são as vendas. Sem vendas não tem nada, não tem ensino, não tem turma, não tem aprendizado, não tem produto, não tem pizza boa, não tem nada bom, beleza? Então, venda é o coração de todo negócio. E o coração da venda é a oferta. Então, se você não está vendendo bem o seu negócio, o teu produto, digital, físico, qualquer coisa, o seu problema pode estar 80% das vezes na sua oferta. Se a sua oferta é boa e você é um vendedor ruim, você vai vender. Se você tem uma oferta média e você for um vendedor ruim, você não vai vender ou vai vender pouquíssimo. Se você tiver uma oferta boa e você for um vendedor mediano, cara, você vai vender muito bem, tá? Então, eu vou te mostrar aqui como que eu estou usando na prática para construir uma oferta incrível para esse produto que eu te falei que eu vou criar, que é um manual, um guia prático, exercícios de como se pode usar a inteligência artificial para construir essa oferta. Beleza? Dito isso, vamos para a prática que eu vou inclusive pegar aqui do meio para o final e vou construir junto com você. Você, na verdade, vai ser aqui o meu ajudante. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo foi eu conseguir contextualizar a inteligência artificial sobre o que eu quero e, na verdade, sobre o que ela vai usar de conteúdo para me ajudar a construir. Porque imagina só quantas técnicas, quantas estratégias existem na internet, bilhões de informações sobre criação de oferta. Eu não quero isso. Na verdade, eu quero usar o livro do Alex Hormozi e o pensamento que ele tem sobre construção de oferta e como ele tem uma pancada de livro, uma pancada de material na internet, vai ser muito fácil da IA encontrar esse conteúdo e direcionar por ela. Então aqui, ó, perguntei se quero criar uma oferta seguindo a metodologia do Alex Hormozi para a oferta Grand Slam. Você conhece? Sim, fez aqui todo um resumo, passo a passo, ponto a ponto, de o que tem nesse conteúdo dele. E aí eu anexei o livro que eu tenho em PDF e, cara, fiz um contextaço aqui. Isso aqui é um contexto do que eu penso, do que eu quero e falando que eu não sei qual é o próximo passo que eu preciso da ajuda dela para construir. Então eu disse, ó, vamos fazer agora um estudo de público
e definir o que é e para quem é o produto, que aí no caso é o que eu quero criar. Eu quero vender um produto para um problema específico. Vejo que no marketing digital, sejam prestadores de serviço, gestor de tráfego, estrategista, coprodutor, social media, etc. E quem vende um produto digital, expert, especialista, autônomo, afiliado, empresa, não tem resultado porque tem uma oferta ruim. Como, por exemplo, eu como gestor de tráfego de uma equipe de 10 pessoas, com todas as especialidades possíveis ali, tipo um copy, um design, gestor de vídeo, social media, não conseguir gerar resultado para uma empresa ou um cliente novo. Então, de vez em quando, a gente pegava clientes que não funcionava por nada. E, cara, hoje eu consigo ter total clareza que esse era um problema da oferta, beleza? Então, dito isso, como ele fala, né, no livro, a venda é um coração de qualquer empresa e a oferta é o coração da venda. Eu sempre faço essas lembranças assim para conseguir com que ele faça a conexão de jargões, de termos que tem dentro do livro e a gente consiga falar a mesma língua, ele usar realmente isso, esse trecho e tal, para construir a próxima etapa. Então, ó, eu falei aqui para que primeiro, diante desse contexto, ele fizesse um passo a passo, pensando no público que eu falei. Dor latente, poder de compra, fácil de atingir, crescimento e identifique o resultado. No livro, essa parte aqui é a primeira quando ele fala sobre construção de uma oferta de valor, ó. Ele tem, na primeira parte do livro, né? Se você quiser ir comprar, ele fala sobre como ele chegou ali, é mais um contexto. Depois ele fala, né? Sobre um outro contexto que é sobre precificação. Inclusive, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, porque para mim é muito importante. Mas tem essa imagem aqui, ó. E essa imagem aqui, ele fala sobre esses 4 elementos que eu falei. Então, antes de prosseguir em qualquer coisa, você precisa identificar realmente se teu público pode pagar pelo que realmente você pode entregar, beleza? Sobre o valor que o que você vai entregar gera. E também tirar a crença de que, pô, o meu curso tem apenas uma aula, o meu workshop tem apenas 30 minutos, será que vale R$ 500, R$ 100, R$ 5.000? Cara, o conhecimento ele é imensurável. Imagina você, com o seu conhecimento, ajudar um empresário a sair do faturamento de 200 mil para 1 milhão. Quanto que isso vale? Imagina o cara trazer um faturamento para a empresa dele, que ele sai de R$ 200.000 por mês, onde ele faturava, né, 2 milhões e 400 mil, e ele quintuplicar, né, multiplicar por 5 o faturamento que ele tinha. Então ele sai de 2.400 para 11 mil. 11 mil não, né? 11 milhões de reais. Faz sentido você cobrar R$ 5.000 por isso? Primeiro que a pessoa que faz isso nem vai acreditar. Então, você pode sim cobrar 300 mil, por exemplo, por uma imersão. Por isso que tem gente que paga e, tipo, as pessoas não acreditam. Eu estava conversando com uma copy, né, que trabalha comigo, e eu estava falando para ela: você acredita que as pessoas pagam por um acompanhamento de personal trainer R$ 40.000 por mês? Você acredita que as pessoas pagam por um acompanhamento psicológico, terapêutico, né? R$ 40.000 por mês? Imagina um CEO de uma grande empresa que ele precisa de uma prestação de serviço absurda. Tu acha que ele vai fazer uma consulta com um terapeuta que cobra R$ 250? Não vai, pô. Não vai. Esse cara, ele precisa que esse profissional tenha agenda liberada e apesar dele agendar, mas ele também precisa que essa pessoa tenha liberdade de agenda, ele precisa que essa pessoa seja um profissional que entende as dores dele, que esse profissional seja talvez até especializado no nicho, né, dele, no sentido de uma pessoa que atenda empresários que são CEO de grandes companhias. Imagina aí grandes personagens como o Thales Gomes, o Denner Lippert, o Flávio Augusto, entendeu? Então, cara, existem pessoas que pagam. Ele inclusive fala aqui no livro, né, sobre métodos de entrega. Um para muitos, que geralmente é uma isca dessa, um curso online que você grava uma vez e várias pessoas assistem sem você ter esforço nenhum posterior. Um para poucos, que geralmente são grupos de mentoria. E um para um, que imagina só, você pode entregar o seu produto digital para uma pessoa.
Beleza. Mas imagina você entregar para uma pessoa dentro da sua casa e você entregar para uma pessoa indo até o local dela, onde você, por exemplo, se coloca à disposição para ir dentro ou fora do Brasil. Imagina quantas pessoas tratam do assunto que você trata e conseguem se dispor de ir daqui até o Japão, daqui até a Alemanha, até a Espanha. Você pode pensar que isso é bom para você, mas se você é um bom profissional e para outra pessoa faz sentido ter você perto dela de forma presencial, cara, ela vai pagar muito caro para você estar lá. E você pode cobrar muito caro. O Alex Hormozi traz exemplos, por exemplo, de ir até a academia de outras pessoas, onde ele ajuda aquela pessoa a sair de um faturamento de US$ 100.000 para US$ 500.000. Então, ele fala que ele cobrava, por exemplo, US$ 40.000 por um final de semana. E o pai dele achou que era errado. Só que depois que ele explicou o quanto que ele fazia aquela pessoa faturar em 12 meses e pelo que aquela pessoa estava pagando, o pai dele entendeu. Então, é sobre isso. Então, a gente precisa realmente seguir esse espaço para a gente entender se faz sentido prosseguir ou não dentro daquele público, dentro daquele nicho. Que aí é onde a gente vai identificar onde está o nosso dinheiro. Faz muito sentido, muito mais sentido você vender emagrecimento para mães que estão, por exemplo, no pós-parto ou que o pós-parto acho que não, né? Mas para mães, né, que tem uma rotina corrida, por exemplo, faz muito mais sentido do que você vender só emagrecimento. Faz muito mais sentido você, nutricionista, vender, por exemplo, um acompanhamento nutricional para empresários, né, ou, por exemplo, profissionais de um nicho específico, como, por exemplo, você que trabalha no marketing digital, trabalha de home office. Então, eu posso alcançar pessoas que trabalham no home office e querem emagrecer. Pô, é muito melhor do que você oferecer o seu serviço somente para quem quer emagrecer. Então, ele identificou aqui para mim, dentro do contexto que eu dei para ele, uma análise do público-alvo, se fazia sentido trabalhar com o que eu queria, que era esse guia, esse manual prático para coprodutores, né, ou prestadores de serviços e especialistas. E aí ele trouxe, ó, dor latente, a minha oferta não converte. Dor profunda, investir tempo e dinheiro em tráfego e não ter resultado, expõe incompetência. Saber fazer o trabalho técnico, né? Tráfego, copy, estratégia, mas não conseguir entregar resultado. Armadilha de comoditização, que ele fala bastante sobre você oferecer a mesma coisa que o teu concorrente, mais barato, com um plus a mais, isso não é inteligente. Na verdade, isso é uma burrice muito grande, que você perde margem, perde lucro, sua empresa acaba se tornando não lucrativa, realmente, na verdade, vai dar prejuízo e você só se afunda. Então você contrata profissionais ruins, porque a sua margem de lucratividade é baixa e você naturalmente vai entregar algo ruim e vai só perder cliente cada vez mais. E aí, ó, tá vendo? Estagnação financeira, legal. Resultado dos sonhos. Vender todo dia no perpétuo sem depender de lançamento, cobrar 3 a 5 vezes mais que a concorrência sem objeção de preço, ter clientes para trabalhar com eles, não o contrário, né? Eles sempre buscando clientes, ser visto como autoridade incontestável no mercado, ter margem de lucro que permite escalar e investir, beleza? Poder de compra. Excelente, seu público tem poder de compra. Gestores de tráfego, coprodutores, infoprodutores e experts, agências. Ponto crítico. Muitos têm faturamento, mas não têm lucro, margem apertada. Isso significa que tem dinheiro circulando, sente dor de não sobrar nada e estão dispostos a investir se virem ROI. Cara, isso aqui é muito legal, porque isso aqui podem ser argumentos na hora de venda do meu produto. E, na verdade, quebra de objeção. Se quer continuar sempre comprando curso, não colocar em prática e não isso não fazer você aumentar o seu lucro e botar dinheiro realmente no bolso, você sente que não sobra nada, mesmo tendo 10 clientes que pagam R$ 2.000 por mês e você tem um faturamento de 20 mil, sacou? E aí esses estão dispostos a investir em ROI, também tem muito a ver com o que ele fala no livro, que é sobre as garantias, tá? Garantia é literalmente matador e
quando ele fala sobre commodity e diferenciação, é justamente nesse ponto que você tem que prestar atenção. Todas as ofertas que ele vai falar, e aí você sempre precisa estar atento ao mercado, e se você prestar atenção, você vai ver que as pessoas realmente entregam coisas diferentes ou muito boas por um preço onde elas não se importam ser comparado com o cliente. Por quê? E o cliente paga. Por que que o cliente paga? Porque ele não tem como comparar. Então, por exemplo, muitas agências de marketing hoje, inclusive ele fala isso, então também é algo comum nos Estados Unidos, de você simplesmente receber e o cliente tendo noção de que se ele não tiver resultado, é conta e risco dele. E aí, se vem um louco, que aí no caso pra gente que não pensa, né, diferente, fala assim, ó, eu vou te entregar de resultado e se eu não te entregar resultado em 60 dias, eu dou o teu dinheiro de volta. Ou eu trabalho 6 meses de graça para você. E aí a gente pega e não entende esse tipo de garantia que é diferente e o cara sente, pô, beleza, cara, legal. Já que vai ser dessa forma, legal. Só que eu realmente confio no meu trabalho e eu realmente estou disposto a fazer o negócio acontecer e também eu cobro caro. Então o cara prefere pagar 4.000 por mês, 6.000 por mês para ter essa condição de garantia do que pagar 2.000, 1.500, 1.200 reais na outra agência que não tem essa garantia e ele se sente sozinho. Então, mesmo às vezes não batendo resultado, e que pode sim acontecer em algumas vezes esse fato, mas que pode estar dentro do seu planejamento, dentro do que ele traz lá, por exemplo, de versus crescimento, eu cresci 150% e eu perdi somente 10% do meu faturamento. Então, na verdade, a minha margem de lucro é muito grande só por esse fato de que eu vendo mais vendas, mais caro, e aí eu consigo ter uma margem de lucro maior, beleza? Então, fácil de atingir também, muito bom, porque ele me traz aqui onde esse público está e se realmente é alcançável. Ele até colocou um plus aqui que foi a linguagem comum. Crescimento se o mercado está em expansão. E ó, o mercado de infoprodutores no Brasil cresceu 27% ao ano de 2020 a 2023. Beleza? Qual que é o resultado dos sonhos que ele me trouxe, né? Que é Dream Outcome, que ele mostra no livro. Desejo raiz, liberdade financeira através de vendas previsíveis. Isso aqui é muito legal. Por que isso aqui é muito legal? Quando a gente fala sobre o sonho, ele traz uma parte aqui que é muito, muito boa, que ele fala assim, ó, às vezes as pessoas não entendem que quando você fala de sonho, de desejo e tal, não tem problema eu falar assim, ó, qual que é o desejo dessa pessoa? É ser mais bonito. Para ser mais bonito, ela tem vários veículos para chegar até lá. Principalmente porque ser bonito é relativo. Homens, por exemplo, eles querem alcançar o status de ser mais bonito, mas talvez através de uma realização financeira. Então o cara sabe que se ele tiver mais grana, se ele tiver uma independência, se ele tiver liberdade, se ele tiver se ele se vestir bem, se ele tiver um carro legal, se ele tiver a casa dele, se ele tiver grana, ele naturalmente vai chegar em um local com o status de, pô, ter o cabelo na régua, botar uma roupa maneira, usar marcas, né? E aí temos dois tipos de pessoas, né? Uma quer se mostrar mais, com roupas mais extravagantes, e outras mais minimalistas. Ambos têm marcas que representam que aquele cara tem grana. Ele sabe que ele vai se destacar, naturalmente ele vai ser mais bonito, beleza? Então nós temos vários veículos. Mulheres, por exemplo, a mulher pode fazer personal trainer, ou ela pode fazer uma lipoaspiração, ou os dois juntos, ou ela pode fazer uma harmonização facial, ela pode fazer o cabelo com um cabeleireiro diferente, ela pode usar maquiagens mais caras, perfume, joias, roupas. Então, você tem vários veículos para alcançar o mesmo sonho. Dito isso, o cara, por exemplo, pode ter a liberdade financeira através de vender mais produtos, de investir melhor o seu dinheiro, de encontrar várias fontes de renda, beleza? Então esse aqui é o desejo raiz dele e depois isso em resultados tangíveis através do que eu quero vender, que é como fazer uma oferta melhor, identificando que hoje você não vende mais, ou não vende melhor, ou não tem lucro, porque você não sabe fazer uma boa oferta. E aí, ó, ele traz aqui.
vender X mil reais por mês no perpétuo, sem depender de lançamento, cobrar 3 a 5 vezes mais seus concorrentes ter fila de espera, ó, mês. Posicionamento premium, oferta diferenciada, autoridade. Aqui no outro, ó, oferta irresistível, funil automatizado, tráfego pago, orgânico, etc. Beleza? E ele traz até aqui seguindo a lógica de Hormozi, ó. Perda de peso, criar ofertas. Então, quando ele fala lá no livro sobre perder peso, para mim seria como criar ofertas. Ficar bonito e atraente seria ter vendas previsíveis e lucro alto. Vários meios, tráfego pago, copy, funil, posicionamento, etc. E no caso aqui, oferta. Recomendação e estratégia, né? Ele fala aqui, ó, não faça curso de oferta Grand Slam para infoprodutores. O seu produto deve ser sistema de vendas perpétuas de alto ticket ou método, meu nome, de vendas previsíveis. Só que isso aqui também ainda é ruim e por isso que aqui no próximo prompt eu trouxe para ele uma visão de que eu queria que a gente fizesse passo a passo, onde ele não criasse nada que não tivesse uma informação e que me perguntasse antes de criar, para que fosse 100% personalizado. E aí eu até falei para ele, ó, eu amei essa narrativa, está perfeito. Ó, exemplo de narrativa. Você pode ter o melhor tráfego pago, a melhor copy, o melhor funil, mas se tua oferta for fraca, você vai competir por preço e ter margem apertada. A oferta é o coração das vendas. E eu vou te mostrar como criar uma oferta tão boa que seus clientes vão sentir que seria burrice não comprar. Eu adorei, realmente, de fato, tá muito boa, tá? A única coisa que não faz sentido é a parte do que deve vender, mas não se preocupe com isso agora. Meu objetivo é te dar contexto para que toda sua criação seja 100% personalizada. Antes de criar, verifique se já tem essa informação que precisa para criar. Não invente nada. Sempre que faltar alguma informação, me pergunte. Talvez você pode olhar para cá e falar assim, pô, mas está repetitivo, está um pouco redundante, está muito óbvio e tem que ser assim. Principalmente em restrições, porque na verdade é como um velho ditado. É melhor segurar um louco do que empurrar um burro. Então aqui você está falando com uma IA que tem bilhões de informações. Então é melhor você sempre dar uma direção e cercear ela do que deixar ela muito livre e não dar direcionamento nem dar limites para ela. E aí, ó, ela me deu essa resposta, que já sabemos. Contexto de problemas. Prestadores de serviços e vendedores de produtos digitais do marketing digital falham por causa de ofertas ruins, têm experiência como gestor de tráfego e coprodutor, o problema é sentar a falta de oferta forte. Dores. Corrida para o fundo, de funil, né? Em preços, falta de lucratividade, dificuldade de converter vendas. O que precisa saber para criar personas, segmentação específica e tal, blá, blá, blá. Ele me fez aqui várias perguntas. E aí eu respondi, ó. Quero que você faça dos dois, tanto prestador como agência de coprodução e também o vendedor, né, o expert como médico, nutricionista, advogado. Como quero fazer produto de entrada de até R$ 50, pode ser para iniciantes, intermediários e avançados, talvez mais para intermediário e avançado e menos iniciantes. Então aqui eu deixei um pouco, eu tenho dúvida para ele me ajudar depois. Respondi aqui algumas outras perguntas mais rápidas e beleza. Estudo de público e persona, ele trouxe aqui os infoprodutores de entrada, prestadores de serviços e tal. Eu gostei muito de todos. Então, prestadores de serviço, ó. Brasil, concentração no Sudeste, faixa etária 71% da geração Z, né? Esses prestadores de serviço. Onde eles estão, Instagram e tal, legal, pô, maneiraço. Objeções e crenças. Meu problema é falta de clientes e não oferta. Preciso de mais tráfego, não de oferta. Oferta boa é só para quem já tem audiência grande. Criar oferta irresistível é muito complexo. Cara, maneiraço. Isso aqui foi muito bom, muito bom. E aí ele falou do infoprodutor. Sinceramente, o infoprodutor aqui para mim é o que mais faz sentido, é a pessoa que eu realmente quero alcançar e que eu vou fazer meus upsells depois, tá? Então, se você é o produtor, inclusive, clica no link aqui da descrição que eu tenho um formulário de aplicação onde você vai falar com a nossa equipe, com o nosso comercial e tudo isso aqui eu vou fazer para você, beleza? A gente vai criar uma oferta matadora e todo o restante de criação de conteúdo, o seu comercial fazer atendimento, fazer promessas, criativos de anúncios, de conteúdo, vai ficar tudo mais fácil e mais atrativo, beleza? Então, ó,
Perfil demográfico mais diversificado, então entre 30 e 55 anos, e realmente é muito verdade. Os meus clientes hoje têm mais ou menos entre 27 e 50 anos, então faz super sentido. Onde eles estão 97% no Instagram como vitrine, mas o YouTube é o canal que gera autoridade. Por isso que eu comecei a fazer vídeo. Esse aqui é o meu primeiro vídeo do YouTube e faz muito sentido. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo aqui e eu tenho uma meta de fazer 100 vídeos em 100 dias. Na verdade, ainda não é uma meta, mas eu vou tangibilizar isso. Esse é o meu primeiro. Então, eu ajustei áudio, fiz um monte de coisa. Tem até aqui, ó, já 35 minutos e eu nem sei como é que tá. Testei muitas coisas antes aqui, o áudio e tal. Mas vai dar certo, beleza? Então, TikTok e tal, talvez o TikTok também, muito maneiro para fazer vitrines. E o meu objetivo, por exemplo, é até fazer vídeos legais que eu consiga fazer cortes e trazer nessas outras redes sociais, como o próprio TikTok, né, o Instagram, entre vídeos ali que são mais curtos, beleza? Subgrupos de especialistas, isso aqui é ótimo. Objeções e crenças limitantes. Meu problema é que não sei vender online, preciso de mais seguidores para vender, meu nicho é muito específico, não tem um mercado, e o produto só funciona para guru de marketing. Isso aqui é muito legal, tá? Muito, 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 muito bom. Já gastei muito com curso online, curso de lançamento não vendi, não tenho tempo para criar um produto, R$ 50 é pouco, mas não posso desperdiçar, preciso de dinheiro para validar minha audiência. E por aí vai. E aí ele criou as personas. Maneiraço também. O que que eu fiz aqui? Eu falei para que ele foque nos infoprodutores. Por quê? O que eu identifiquei é que tudo que ele estava falando, eu posso sim, num futuro próximo, falar com o prestador de serviço, mas naturalmente, quando eu falo com esse infoprodutor, o especialista, o coprodutor, o prestador de serviço, ele se interessa. Porque quando eu falar por que que o infoprodutor não tem venda no infoproduto dele, o coprodutor, o estrategista, o social media, o gestor de tráfego, ele vai se interessar em saber o porquê e como que ele pode melhorar, porque eu também vou falar sobre como fazer anúncios melhores, beleza? Por isso que eu trouxe aqui, ó. Quero focar agora somente em infoprodutores, especialistas que vendem seu conhecimento através de produtos digitais. Eu quero ser eu acredito ser uma boa estratégia fazer a comunicação para esse cara, porque automaticamente coprodutores e prestadores de serviços se interessam pelo conteúdo, porque pode agregar no serviço dele. Dito isso, vamos começar nosso trabalho mais importante. Liste o resultado dos sonhos deles e em seguida liste todos os problemas. Siga o método ensinado no livro. Eu sempre dou esse pitch para que ele faça algo relacionado ao livro, tá? Então, ó, resultado dos sonhos. Dream Outcome. O que o infoprodutor realmente quer. Lançamentos previsíveis e lucrativos, saber que lançar e que cada lançamento vai gerar um resultado consistente, vender no prêmio, cobrar 1.997, 3.997 ou mais sem resistência de preço, fila de espera, ter pessoas implorando para comprar, demanda versus oferta, autoridade reconhecida, ser visto como referência no nicho, não mais como só mais um, liberdade financeira, lucro de 6, 7 dígitos por lançamento, escalabilidade, crescer sem depender só de tráfego pago ou afiliados, coprodutores disputando, ter os melhores coprodutores querendo trabalhar com ele, reconhecimento social, status de expert de sucesso no mercado, impacto real, transformar vidas e ter depoimento poderoso, negócio sustentável, não depender de hacks ou táticas que param de funcionar. Lista de problemas seguindo o método do livro. Vão mapear cada etapa que o infoprodutor precisa passar e todos os obstáculos em cada uma usando os 4 direcionadores de valor. Show de bola. Era aqui que eu queria chegar. Então vamos para a tarefa. Eu realmente estou criando isso aqui e eu não vi isso aqui, não tinha visto essa resposta aqui antes. E vamos trabalhar agora como que eu uso a inteligência artificial para criar uma oferta matadora. Lista de 4 problemas. Beleza. Etapa 1. Criar, validar a oferta. Dream Outcome. Não vai valer a pena financeiramente criar isso. Probabilidade. Não sei se minha oferta vai vender. Já vi muita gente fracassar. Esforço. Criar uma oferta irresistível é difícil e confuso. Não sei por onde começar. Tempo. Vai levar meses para validar e estruturar isso. O que é isso aqui? São os 4 elementos. Na verdade, ele tem uma coisa chamada
equação de valor. Essa equação de valor é uma fórmula que ele fala que é o resultado dos sonhos versus garantia percebida dividido pelo esforço necessário para realizar aquele sonho versus tempo para também alcançar aquele sonho. Beleza? Então, o que é isso aqui, ó? O resultado dos sonhos e a garantia percebida eu preciso aumentar. Beleza? Então, esse produto dos dois multiplicados aumentando é ótimo. Então, por exemplo, resultado dos sonhos. Ele quer cobrar mais caro para ele ter mais lucro, beleza? Para ele ter liberdade financeira. A garantia percebida já viu aqueles posts que você tem uma isca e você vê e fala assim, caraca, esse cara é muito bom. Tipo, o conteúdo é bom, a isca é boa e realmente aquilo ali me ajudou. Você naturalmente tem uma garantia de falar assim, ó, cara, se eu comprar um produto desse cara aqui, vai valer a pena. Porque eu realmente vou conseguir fazer o que eu queria. Então imagina Boa, vou pegar um exemplo aqui. Eu acabei de ver um cara que ele ensina a fazer esses ensaios com IA. E aí, ele disponibilizou 3 prompts para você gerar imagens para usar, né, no seu portfólio, no seu Instagram e tal. Eu peguei esse prompt e testei. Cara, deu um resultado incrível. E aí eu vi que ele tem um produto de R$ 27 com mais 65 prompts com poses diferentes. Inclusive, isso é uma ideia de produto. Eu com certeza compraria o produto dele se fosse do meu interesse, mas não é, não agora. Se eu precisasse, porque eu usei algo que ele me forneceu em uma pequena quantidade e eu vi que funciona. Então, isso é um exemplo de garantia percebida. O esforço é quando você oferece para a pessoa, né, para o seu cliente, que, beleza, eu vou diminuir o seu esforço para você alcançar o resultado. Então, por exemplo, imagina para a pessoa que quer perder peso e que ela tem uma crença de que fazer comida saudável é muito difícil, leva muito tempo, demora muito. E aí você vem com receitas e um passo a passo, um vídeo aula ensinando a pessoa a preparar a comida da semana em apenas 1 hora. Você diminuiu drasticamente o esforço dela em também um curto espaço de tempo. Então, ó, eu vou te ensinar a fazer comidas saudáveis para uma semana em 1 hora, usando um passo a passo de 3 etapas com apenas 7 ingredientes. Cara, olha que loucura. Eu diminuí o esforço e o tempo daquela pessoa. Isso é uma oferta absurda. Eu vou te ensinar a fazer comida saudável para você perder 10 quilos em 6 semanas, onde eu vou te dar uma receita que você vai fazer em 10 minutos com apenas 3 ingredientes em 4 passos. E aí você tem tudo isso que eu falei. A garantia percebida de que realmente vai funcionar, o resultado dos sonhos que ela quer alcançar, o esforço reduzido em um tempo reduzido. Beleza? Então aqui, ó, precificar o produto, criar e validar a oferta, criar o produto conteúdo, estruturar o funil de vendas. Então, ó, meu conteúdo não vai ser bom o suficiente para transformar vidas. Então, qual é o sonho dele? Criar um produto que tenha um conteúdo suficiente para transformar a vida e ganhar dinheiro. Probabilidade. Não sou bom em gravar e escrever, vou travar e não terminar. Que aí, no caso aqui, a garantia percebida, eu preciso fazer com que ele entenda. Criar conteúdo de qualidade é exaustivo, técnico e complicado. Vai levar meses para produzir tudo que tem nesse tempo. Então, imagina, meu conteúdo não vai ser bom o suficiente para transformar a vida. Crie um produto com o seu conhecimento para transformar vidas. Aí, por exemplo, não sou bom em gravar nem escrever, vou travar e não terminar. Com uma fórmula prática e fácil, com inteligência artificial treinada para realizar isso em apenas 5 minutos. Beleza. Criar conteúdo de qualidade é exaustivo e técnico complicado. Crie facilmente o conteúdo do seu produto digital com uma inteligência artificial que só precisa te fazer uma entrevista de 20 minutos. Ó, tempo. Vai levar meses para produzir tudo, não tenho esse tempo. Crie o seu produto digital em apenas um dia
em 4 horas com uma inteligência artificial que vai te entrevistar em 20 minutos e vai garantir a qualidade e a revisão do seu conteúdo para transformar as vidas que você precisa para vender, para que o seu produto venda muito e seja lucrativo. Pronto. Beleza? Estruturar funil de vendas, gerar tráfego e audiência, converter leads em vendas, entregar resultados aos alunos, escalar o negócio, manter relevância no mercado. Isso aqui é muito maneiro. Muito, muito, muito mesmo. Problemas transversais, crenças limitantes. Minha oferta não é boa o suficiente, o mercado está saturado, só funciona para quem já é grande, precisa de muito dinheiro para começar. Maneiraço. Ó, essa lista tem mais 40 problemas específicos mapeados. No próximo passo, vamos transformar cada um desses problemas em soluções que comporão sua oferta irresistível. Quer que eu continue para a etapa de soluções? Sim, mas antes, quero te falar o que pensei para esse meu produto. Eu quero fazer com que se torne fácil para mim e para os meus alunos criar ofertas irresistíveis seguindo a metodologia do livro. Diante disso, quero que faça o raciocínio da criação junto comigo. O meu produto, não, os entregáveis. Os entregáveis que pensei foram uma aula de 40 minutos como um workshop, mais um checklist prático e um e-book como manual simplificado do livro e da aula para consulta na hora da criação. Aí eu pensei aqui agora, ó. Pensei agora que também posso incluir um agente de IA como GPT treinado para auxiliar em todo esse processo. Então, esse produto custaria, vamos lá, o workshop custaria R$19,90. Os outros produtos ficariam como order bump e custariam mais R$7,90 cada. Diante disso, pense em um problema específico de todos o que listou e aí ele fala aqui no grupo, ó, que eu até fechei aqui, mas eu vou pegar agora, que ele fala no seguinte: sempre quando você estiver olhando para isso, né, listar os problemas, pensa no seguinte: o que vem antes e depois da pessoa que tem esse problema. E aí você criar os produtos, pelo menos, né, conectar o seu conteúdo que você ensina com esses problemas. Então, é claro que você pode ter um direcionamento para criar um produto para resolver esse problema, que é o que eu vou fazer agora. Ou, por exemplo, tem um cliente que ele ensina pessoas a criarem uma estética automotiva lucrativa. Ele já tem conteúdo, então ele já sabe que ele ensina sobre atração, atendimento, fechamento, sobre gestão financeira, sobre, por exemplo, análise perfil do Instagram, tráfego pago. Então ele já tem esses conteúdos, ele só precisa relacionar, a gente só precisa conectar qual é o problema que esse produto resolve e fazer, por exemplo, um nome mais atrativo, que no livro ele chama essa fórmula de Magic, beleza? E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E aí, diante disso, pense em problemas específicos de todos que listou e aqui, ó, use a técnica, eu já sei aqui o que vai ser, ó. Use a técnica onde ele fala que
Ó, em seguida, anotei todas as coisas contra as quais as pessoas lutavam e seus pensamentos limitantes em torno. Ao listar os problemas, pense no que acontece imediatamente antes e depois que alguém usa seu produto ou serviço. Qual é a próxima coisa em que precisam de ajuda? Esses são todos os problemas. Pense nisso com detalhes insanos. Se fizer isso, criará uma oferta mais valiosa e atraente, pois estará continuamente respondendo o próximo problema da pessoa à medida que ela se manifestar. Isso nada mais é do que quando as pessoas falam sobre antecipar objeções. Então, eu quero falar exatamente isso. Há um trecho no livro que ele fala exatamente assim. Anotei todas as coisas contra as quais as pessoas lutavam e seus pensamentos limitantes em torno. Ao listar os problemas, pense no que acontece imediatamente antes e depois que alguém usa seu produto, serviço. Qual é a próxima coisa que precisam de ajuda? Eu vou até colocar entre parênteses e vou falar assim: quero que você use essa metodologia que, de forma completa, com toda essa ideia do livro e não só o que escrevi, para fazermos essa etapa de lista de problemas e soluções. Então, vamos lá. Vamos ver quais são as respostas que ele vai me dar, quais são as respostas que ele vai me dar, porque, por exemplo, ó, criar, validar a oferta. Não vai valer a pena financeiramente criar isso, não sei se uma oferta vai vender, criar uma oferta irresistível é difícil e confuso, se eu cobrar caro ninguém vai comprar ou perder dinheiro, meu público não tem poder de compra, é difícil justificar preço alto. Isso aqui é boa, tá? Precificar produto. Criar produto, conteúdo, criar conteúdo, produto. Vou até trazer um exemplo aqui, ó. Cara, o que manda no jogo é a narrativa. Então, por isso que você pode criar a sua oferta para resolver uns problemas. E aí, eu, por exemplo, aqui, eu vou ter que escolher um título para esse vídeo, que provavelmente você vai encontrar esse vídeo, você vai ver esse vídeo chegando através de outros vídeos do YouTube com títulos chamativos, sobre, por exemplo, temas mais genéricos como vendas online, marketing digital, técnica de venda, funil de vendas. E aí eu vou usar uma narrativa, que é o que eu estou fazendo aqui, para entrar no assunto de oferta, de criação de oferta, que você não vende por causa da sua oferta, e aí eu vou te ensinar a fazer essa parada, entendeu? Então, como vocês podem ver aqui, ó, meu conteúdo não vai ser bom o suficiente para transformar vidas. Como que eu consigo criar uma narrativa para levar a pessoa desse ponto, que é meu conteúdo não vai ser bom o suficiente para transformar vidas, até fazer uma boa oferta muda tudo. Por exemplo, se eu tivesse que usar uma narrativa, você não precisa se preocupar se o seu conteúdo vai transformar vidas, se realmente você for um expert e tiver uma oferta boa. Por quê? Porque quando a gente está criando uma boa oferta e o curso ele vem baseado nisso, ou se você é um especialista, você sabe do que você está falando e você já ajudou outras pessoas, a única coisa que a gente precisa pensar é: eu preciso ter na minha oferta todos os problemas que eu resolvo da minha audiência, do meu público. Porque isso faz com que você antecipe os problemas que essa pessoa quer resolver. Para quê? Para alcançar o sonho dela. Então, quando a gente fala sobre dor e desejo, é justamente isso. A pessoa tem um sonho
E até chegar a esse sonho existe um caminho, por isso que também no storytelling tem a jornada do herói, né? E aí existe o conflito, existe o personagem, existe o guia, existe o manual, existe o tempo de virada, que é o clímax. E aí, como que eu faço para a pessoa entender e visualizar que tudo isso é factível? Eu já ajudei outras pessoas, e é garantia percebida. Eu já ajudei outras pessoas, o meu passo a passo é validado, e se ela realmente estiver comprometida em resolver o problema dela, em realizar o sonho dela, é só ela seguir esse passo a passo. Entendeu? E aí eu usei essa narrativa da oferta, falando que ela criar conteúdo, né, tanto pro curso quanto para atrair as pessoas para o curso dela, é fácil. Entendeu? É só ela olhar para a oferta dela, que a oferta dela manda em tudo. Legal, ó. Então eu escrevi tudo aqui, perfeito. Agora eu vou aplicar a metodologia completa do livro para o seu produto específico. Vamos pensar na jornada do infoprodutor antes, durante e depois de usar seu produto. Então, ó, criar uma oferta irresistível que vende no Premium em menos de uma semana. Ele tentou, né, fazer o que a gente estava falando, o que não gostei muito desse Dream Outcome. Talvez eu tivesse que escolher um e dar esse direcionamento para ele. Lista completa de problemas, seguindo a sequência da jornada. Antes de comprar o seu produto, primeira coisa que precisam fazer: decidir criar uma oferta. Dream Outcome. Não vai valer a pena financeiramente, vou perder tempo com isso. Ok. Próxima coisa: encontrar um método no sistema. Legal. Vou gastar dinheiro em curso, método que não vai me dar resultado. Maneiraço. Durante o uso do seu produto. Vai ser só teoria genérica que não se aplica ao meu negócio. Maneiraço. Aí, próxima coisa: aplicar o método da minha oferta. Não vai funcionar para o meu nicho, produto específico. Tipo assim, vamos raciocinar aqui, ó. Antes de comprar o seu produto. Pô, decidi criar uma oferta. Cara, não vai valer financeiramente, vou perder muito tempo com isso. Aí, qual que é o passo? Não, beleza, eu quero criar uma oferta. E agora? Eu preciso de um sistema. Pô, mas aí eu vou gastar muito dinheiro com curso, com método, pá, que não vai me dar resultado. Beleza, decidi e já encontrei um método. Encontrei uma pessoa que é o Vitor que fala sobre isso e ele tem um método para criar. Próximo passo, assistir. Cara, já vou sei que eu vou assistir, vai ser só teoria que não se aplica ao meu negócio, pá, não sei o quê. Não, beleza. Assisti, vou assistir essa parada aqui. Terminei de assistir. E agora? Cara, eu acho que essa parada aqui não funciona pro meu método, pro meu nicho, pro meu produto. Cara, beleza. Beleza, decidi aplicar o método que ele falar para mim. Cara, o checklist não vai, pô, não vai cobrir tudo, eu ainda vou ter coisa a mais para fazer do que tá no checklist e tudo mais. Beleza. Não, vou seguir o checklist direitinho e o método. Beleza, vou consultar o e-book. Pô, vai ser só mais um resumo raso que não entrega nada, vai ser chato. Pô, beleza, vou seguir o resumo, vou usar o agente. A IA vai dar resposta genérica que não serve pra mim e tal. E isso é muito real, tá? Eu tô falando aqui, eu já tô pensando aqui que realmente, caraca, muito maneiro. Depois de criar a oferta, validar se a oferta tá boa, né? Então, o antes, o durante e o depois. Cara, o que que é maneiro aqui, ó? Conforme eu tô lendo o antes, durante e depois, isso aqui são tudo objeções que vão surgir. Então, a minha solução, a minha oferta, ela tem que ir quebrando isso, e isso, inclusive, vai se tornar interessante. Então, imagina aqui, eu te ensino, eu te mostro um problema que é: você não vende o seu produto digital, a sua estratégia não dá certa, o seu produto não vende, não é porque ele é ruim, é porque na verdade ele não é atrativo, a oferta dele está muito ruim. Aí o cara, pô, beleza, e agora? E agora que eu tenho um sistema, um método que te ensina a fazer uma oferta rápido, irresistível, em apenas um dia, 4 horas, com um agente que cria tudo para você e você só precisa dar o direcionamento para ele. Pô, legal, acreditei no seu método. E agora? Quanto que ele custa? Isso vai ser muito caro, não sei o quê. Ó, é, eu vou te ajudar a faturar, sei lá, R$ 100.000 em 60 dias, em 90 dias. Vou te ajudar a fazer 100 vendas em 30 dias com essa oferta, sem tráfego pago. Beleza? Legal? Então, pô, faz sentido eu pagar, assistir o workshop. E aí eu vou quebrando a objeção. E aí aplicar o método que ele não é teórico, checklist que abrange tudo. Então, eu vou falar assim para ele, ó, eu tenho um método que custa apenas R$ 47, que pode te ajudar a fazer as 100 primeiras vendas do seu e-book e faturar 5.000,
de uma maneira rápida e prática, com uma aula de 40 minutos, um checklist que tem tudo que você precisa fazer, um e-book que é um manual para quando você estiver aplicando e um agente para tirar todo o seu esforço de criação. E você vai apenas revisar e direcionar com prompts essa IA. Beleza? Consultar o e-book, usar o agente. Então, tá vendo? A minha oferta vai ser isso. Eu vou te entregar um checklist completo, vou te entregar um agente para tirar o teu esforço, vou te entregar o e-book, que é um guia, um resumo prático. A minha aula tem apenas 40 minutos, o meu produto custa apenas R$ 27. Você vai ter XYZ, você vai ter um método prático para fazer o seu produto vender mais. Beleza? E aí, ó, crenças limitantes transversais. Total de problemas mapeados, 8. Durante o uso, 24. Depois de criar, 24. Depois, 10. 63 problemas específicos mapeados. Maneiraço. Ó, agora vamos para o próximo passo, transformar cada um desses 66 problemas em soluções que você vai entregar através do checklist. Ok. Podemos prosseguir, mas eu não vou, logicamente, criar todos esses produtos, mas aqueles que se repetirem, você mesmo pode unir e eu, em seguida, irei selecionar os que irei usar. Basicamente, eu estou falando para ele, né, que eu vou selecionar e que eu vou limitar, mas que eu posso, dentro da minha oferta, quebrar várias objeções com um mesmo entregável, beleza? Ó, não sabe como estruturar a oferta, copia, falta de diferenciação durante, papá, problemas, legal. Agora me diz, quais os problemas você quer? Na verdade, eu quero todos. Quero todos. Na verdade, escolha, eu vou falar para ele escolher os 10 melhores. Escolha os 10 melhores. Eu poderia falar para ele analisar, identificar os melhores, tomar uma decisão, mas eu botei isso aqui para a gente passar para a próxima etapa. Inclusive, a gente pode usar, por exemplo, essas estratégias e limitar alguns deles, como problemas emocionais, trava e tal, como produtos mais caros, como consultoria, mentoria, e colocar como order bump, tá? Então, por exemplo, você quer uma análise do teu perfil, você quer uma análise da tua oferta, quer uma análise do teu produto, e aí eu colocar uma consultoria de R$ 250, que aí eu também vou jogar uma oferta de quais são as próximas coisas que podem acontecer de problemas e objeções para essa pessoa, como, né, a oferta do Order Bump. Então, ó, 10 problemas selecionados. Não sabe como estruturar uma oferta que venda, não entende por que as pessoas não compram, medo de precificar errado, maneiraço. Cobra em toda a jornada. Próximo passo, vamos transformar legal. Sim, vamos nessa. Porque esses 10 cobrem toda a jornada, misturam tática emocional, são os mais dolorosos, seu produto resolve todos. Maneiraço. Ó, menções que seu produto entrega. Metodologia completa para estruturar ofertas irresistíveis. Isso aqui é muito bom, meu Deus do céu. Mapa de dores e desejos do avatar. Não entende por que as pessoas não compram. Template para identificar as dores reais, desejos ocultos e objeções do público. Tá ligado? Isso aqui é muito bom, cara. Calculadora de precificação estratégica. Medo de precificar errado, método para definir preço baseado em valor percebido. Inclusive, isso aqui é muito fácil, tá? Então, por exemplo, se você quer criar um infoproduto, eu te recomendaria criar um produto muito barato primeiro para resolver um problema muito específico. Então, você pode criar, por exemplo, só esse aqui, ó, calculadora de precificação estratégica para infoprodutores. Eu posso criar só isso aqui. Método para definir preço baseado em valor percebido. E hoje com o IA eu posso criar, por exemplo, uma calculadora que seja um sisteminha maneiraço e hospedar aí numa Vercel da vida com o GitHub já era. Fórmula de comunicação de valor. Scripts prontos para transformar features em benefícios emocionais e resultados tangíveis. Isso aqui é maneiraço. Ó, não sabe comunicar o valor real do seu produto, então, tipo assim, isso aqui, no livro, ele fala sobre precificação, né? É uma crença que a gente tem que coisas caras têm muito entregável. Na verdade, não é assim. Eu já comprei um curso de 5 minutos que me custou R$ 50 e eu fiquei super satisfeito. Tipo, eram 10 aulas de 30 segundos, sacou?
muito bom, inclusive. Checklist dos 8 elementos de uma oferta completa. Isso aqui é muito real, tá? São 8 elementos mesmo. É muito bom. Inclusive, se eu falasse para você assim, ó, um produto onde eu consigo saber se o seu produto tem possibilidade de venda ou não, que seria, por exemplo, análise de viabilidade de mercado. Eu poderia aqui usar esses 4 elementos que a gente falou e daria super certo. Assim como os elementos para criar uma oferta boa, né? Que seriam, por exemplo, o resultado dos sonhos, garantia percebida, intervalo de tempo e esforço-sacrifício. Diagnóstico de oferta, porque não converte. Checklist de auditoria. Lembra que eu falei? Só que isso aqui, por exemplo, um produto muito barato é esse diagnóstico, que é o checklist, ou, por exemplo, um produto mais caro seria a consultoria. Beleza? Ó, reframe de mindset, você pode cobrar caro. Exercício prático para ressignificar crenças limitantes sobre precificação, que não é o meu objetivo. Talvez eu possa pegar uma parceria com uma terapeuta, um psicólogo, para tratar desse tema dentro do meu produto e dar uma comissão, caso isso aqui seja muito importante, entendeu? Ou vender como order bump também e fazer uma parceria. Maneiraça. Mas não é o meu objetivo. Ó. Vamos montar o stack de valor? Sim. E aí, isso aqui é o fechamento da oferta de valor. Mas aí tem outras 2 etapas, que é a garantir o bônus, e eu vou fazer esse vídeo aqui na próxima etapa, dando continuação, beleza? A tudo que a gente criou até agora, beleza? Então, a Core Offer, produto principal, workshop e oferta magnética, maneiraça, inclusive, 40 minutos, o método completo para criar ofertas que vendem sem desconto. O que você recebe? Framework Grand Slam Offer adaptado para infoprodutores no Brasil, mapa de dores e desejos do avatar, calculador de precificação estratégica, fórmula, cara, isso aqui é muito bom. Gerador de stack de valor irresistível, diagnóstico 12 pontos, 197. Ele está vendendo muito mais caro, inclusive, né? Bônus 1, Order Bump, checklist oferta em 60 minutos. Bônus 2, Order Bump, anatomia de ofertas milionárias. Bônus 3, agente de IA consultor de ofertas. Eu estou, inclusive, aqui pensando, ele me deu uma ideia legal de vender, de criar esse e-book aqui, ó, Anatomia das Ofertas Milionárias. 50 páginas mais, na verdade não é esse o meu objetivo. Na verdade eu vou fazer um direcionamento melhor para ele, né, em relação a isso, mas tá maneiraço, tá? Muito, muito, muito legal. Muito maneiro, tipo, análise de 5 ofertas, eu posso botar análise de apenas uma oferta. 10 scripts de copyright para ofertas, posso botar 2. Posso inclusive falar 4 elementos fundamentais para uma boa oferta. Biblioteca de gatilhos mentais, muito maneiro, tá? Muito, muito, muito maneiro. Sua oferta hoje, bônus, pá, legal. Cara, muito legal. Gostei muito, faz muito sentido. E se você quiser aplicar na tua operação, cara, faça. Usa esse livro. Qualquer coisa, comenta aí se você quer esse livro ou não, que eu vou ver se eu disponibilizo o link do Drive na descrição e aí futuramente eu coloco. Beleza? Se você quer isso para o teu negócio, clica no link da descrição para fazer uma aplicação para o nosso serviço de coprodução e a gente vai fazer tudo isso para você. Na verdade, o seu único esforço vai ser ali estar junto com a gente, passando todo o seu conteúdo, que eu tenho certeza que é o que você mais gosta de fazer. E todo o resto que for mais complicado, como criar páginas de venda, como editar vídeo, como fazer traqueamento, como fazer estratégia, como acompanhar todos esses dados, a gente fazer ele debriefing e tal, deixa com a gente que a gente resolve. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.